Bom, gente, continuando então. Então, aqui a gente tem outro jeito de fazer esse cruzamento, tá? Tem a tabela, né, que eu mostrei para vocês, que, ó, vamos supor que o pai seja azão, azinho, né? E a mãe também, azão, azinho. Ou seja, pai e mãe são heterozigotos, azão, azinho, azão, azinho. Então, o pai, ele vai produzir gametas azão, né, espermatozoides e gametas azinho, certo? A mãe vai produzir óvulos azão e óvulos azinho, ok? E aí, como que vai ser os descendentes? A gente faz a distribuição. Azão com azão dá azão, azão, né? Azão com azinho, azão, azinho. Azinho com azão, azinho, azão, ou azão, azinho, que a gente põe a letra maiúscula na frente, mas não necessariamente, tá? Não precisa não, dá na mesma. A maiúscula sempre vai ser dominante, né? E azinho com azinho, 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 certo? Então, qual que é a proporção de fenótipos? O que é fenótipos? Fenótipos é a característica. Por exemplo, a característica semente amarela, né? Ou semente verde. A cor é o fenótipo. O genótipo são as letras. É azão, 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 azinho e azinho, azinho. Genótipo, letras. Fenótipo, a característica, tá? Então, a proporção de fenótipos é 3 para 1, ou seja, 3 amarelos para 1 verde, certo? E a proporção de genótipos, como que a gente faz? A gente faz da mesma forma, pode fazer da mesma forma, né? Tem um azão, ou seja, um homozigoto dominante, 2 heterozigotos e um homozigoto recessivo. Então, é proporção de 1 para 2 para 1, certo? 1 homozigoto dominante para 2 heterozigotos para 1 homozigoto recessivo, ok? Aqui, nesse caso, ele colocou um jeito diferente de fazer esse cruzamento, tá? Que eu acho também mais fácil na primeira lei. Na segunda lei, é melhor a gente fazer do jeito aqui da tabela, que a segunda lei tem mais coisa, tá? Mas a primeira lei é fácil fazer essa distribuição aqui, do jeito que ele está fazendo da primeira, ó. Azão, azão, vezes, né, cruzando com azão, azão, certo? Então, vamos lá. Um azão cruza, acha o outro azão, azão, azão. O azão cruza, acha um azinho, azão, azinho, certo? Azão, 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 azinho. Agora, o azinho aqui cruza e acha o azão, o azão fica azão, azinho, né? O azinho cruza aqui e acha o outro azinho, fica azinho, azinho, certo? Isso a gente pode fazer também, dá na mesma, certo? Beleza? Entenderam isso? Então, isso é a proporção de descendentes. Ah, por exemplo, vamos supor que no total são 100 descendentes. Vamos pôr 10, né? Para a matemática ficar mais fácil. São 10 descendentes. Desses 10 descendentes, quantos são amarelos e quantos são verdes? Vamos pôr 9, né? Para ficar mais fácil, então, a conta. De 9 descendentes, quantos amarelos e quantos verdes? 9 dividido por 3. 3, né? Então, ficaria, na verdade, 6 amarelos e 3 verdes. Beleza? Entenderam? Eu vou fazer um exercício para vocês entenderem melhor, né? Mas a maioria é amarelo e a minoria é verde nessa proporção, tá? De 3 para 1, ok? Ou, se o exercício estiver pedindo genótipo, 1 para 2 para 1, beleza? Então, vamos lá. Próximo. Cruzamento teste. O que é um cruzamento teste? O cruzamento teste permite descobrir se um indivíduo com característica dominante é homozigoto ou é heterozigoto.
como assim? Ah, eu quero saber. Vamos supor que eu tenho uma semente amarela. Eu quero saber se ela é heterozigota, híbrida, né? Ou se ela é homozigota dominante. Como que eu faço? Eu sempre coloco essa indivíduo que eu quero saber e vou cruzar. Aí eu cruzo esse indivíduo com a característica recessiva, que é o verde. Por que eu cruzo esse indivíduo com a característica recessiva? Porque eu tenho certeza do genótipo do meu indivíduo com característica recessiva, né? Eu tenho certeza que o verde é vizinho. Então, eu vou fazer os cruzamentos e eu vou ver os indivíduos de F1. O que vai dar o F1? Se o F1 aparecer tudo da mesma cor, se for tudo amarelo, significa o quê? Significa que o meu indivíduo que eu quero saber, o genótipo, é homozigoto dominante. Por quê? Porque ele vai sempre dominar sobre o recessivo. Sempre, sempre, sempre. Então, aqui é essa questão aqui, né? Na questão das plantas púrpuras ou brancas, tá? Agora, se o indivíduo for heterozigoto, né? E eu cruzar com o verde, o que vai acontecer? Vai nascer na descendência indivíduos amarelos e indivíduos verdes também. Então, eu tenho certeza que esse meu indivíduo é heterozigoto, entenderam? Dá para ver bonitinho aqui nessa tabela mesmo, né? Se aparecer indivíduos F1 com a característica recessiva, é porque o pai, né, no caso, vamos supor que a mãe seja o recessivo, então é porque o pai tem o gene da recessividade, certo? Se não tivesse, ia ser homozigoto dominante e os filhos sempre seriam da cor do pai, ok? Então, isso chama o cruzamento teste. Isso é importante para a gente fazer exercício depois. Tudo isso que eu estou dando para vocês é para fazer exercícios, tá? Essas coisas matemáticas e esses macetes de cruzamento teste e da gente descobrir qual que é o genótipo dos indivíduos, ok? Bom, antes de começar os exercícios, a gente ainda tem alguns detalhes, né? Alguns poréns da primeira lei de Mendel. Alguns poréns, vamos pôr assim. Uma delas é a dominância incompleta. O que significa dominância incompleta? O Mendel, ele trabalhou com a planta que não tinha essa dominância incompleta. Ou a semente era verde ou era amarela. Ou a planta era branca ou era rosa, né? Só que no mundo real, com outras plantas, ou pessoas, ou animais, né, outros indivíduos, existem, não é só isso que existe, né? Não existe só olho verde e olho castanho, por exemplo. Tem olho azul, né? E tem várias variedades de olho castanho, várias variedades de olho azul e várias de olho verde, né? Azul claro, azul escuro, etc, etc. Então, a gente não tem só duas características, duas cores para cor de olho, por exemplo, né? Por exemplo, tá? E a dominância incompleta é um desses exemplos. Por quê? Existem, por exemplo, um tipo de planta que tem flores brancas e flores vermelhas. Só que ao invés deles produzirem só plantas vermelhas e brancas, a gente vai ter uma intermediária, que é por causa da dominância incompleta, né, na geração F1. Então, se eu cruzar essa espécie de planta, né, geração P, parental, né, que é vezão, flor vermelha aqui, ó, vezão, e flor branca, que é bezão, vocês podem ver aqui que são até letras diferentes. Por que são letras diferentes? Porque uma cor não domina sobre a outra, nesse caso. O que vai acontecer? Quando mistura um vezão com bezão, dá vezão. E vezão dá rosa, certo?
dá uma característica intermediária entre o branco e o vermelho. Não tem dominância. Essa é a questão. Nenhum dos dois domina sobre o outro. É uma dominância incompleta. E aí, quando eu cruzo a geração F1, que é Vzão-Bzão com Vzão-Bzão, aí faz aquele cruzamento que eu mostrei para vocês, aí dá 25% de Bzão-Bzão, 50%, né, de Vzão-Bzão e 25% de Vzão-Bzão, ou seja, dá 25% branco, 50% rosa e 25% vermelho. Proporção fenotípica, que é característica a cor da planta, 1:2:1. Proporção genotípica, que são as letras também, é 1:2:1, certo? Dúvidas? Bom, e um outro porém aqui, né, da primeira lei de Mendel, são os alelos letais. O que são alelos letais? Como o próprio nome diz, são alelos que causam a morte, se estão em dose dupla. Aí a gente tem um exemplo, né, desses ratinhos aqui, ó, dessa espécie de camundongos. A gente tem os amarelos e a gente tem o agútio, pelo agútio. Os amarelos, eles são heterozigotos, ou seja, azão-azinho, ok? Azão-azinho, azão-azinho. E quando é agútio, é recessivo, azinho-azinho. Ué, mas cadê o indivíduo azão-azão? Ele é de que cor? Na verdade, o azão-azão, ele morre. Por isso que são genes letais. Quando o azão-azão está em dupla, ocasiona a morte do camundongo ainda dentro da barriga da sua mãe, né? Ele não chega a nascer, certo? Por isso que são genes letais. Então, aqui cruzou um azão-azinho com outro azão-azinho, heterozigotos, né? Dá a proporção mesma de sempre, azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho, né? 1:2:1, certo? Só que o que vai acontecer com esse azão-azão? Ele morre, né? Então, vai nascer só 2:1. Vai nascer 2 amarelos para 1 agútio, certo? 2:1, proporção genotípica. E a proporção fenotípica é a mesma coisa, 2:1. 2 amarelos para 1 agútio, né? Enquanto a genotípica é 2 azão-azinho para 1 azinho-azinho, certo? Por isso são os alelos letais. E é por isso que essa proporção é diferente da lei de Mendel, que a lei de Mendel é a primeira lei, né? É 3:1, né? E essa proporção tá 2:1. Então, como assim? É porque, na verdade, teria que ser o 3:1, só que aí o azão morre, certo? Dúvidas? Bom, então vamos passar para o próximo, que é muito divertido, que é o estudo das genealogias, ok? Que a gente faz heredogramas, né? Que são as árvores genealógicas, e para descobrir também o genótipo dos indivíduos, né? E aí é muito legal mexer com isso, fazer exercícios com isso, tá? Mas aí, para vocês saberem como que mexe com isso, a primeira coisa a gente tem que saber os símbolos. Quais são os símbolos? Aí aqui a gente tem o resuminho dos símbolos. Por exemplo, a bolinha é sempre mulher. O quadradinho vai ser sempre homem. Isso vocês têm que decorar, tá? Na maior parte do caso. Geralmente, assim, é tranquilo de decorar, né? Não é difícil não, tá? E se for diferente, o próprio exercício conta, né, para vocês o que está acontecendo. Então, ó, mulher bolinha, homem quadrado. Esse losango aqui é sexo indefinido, né? Porque às vezes no exercício o sexo não é importante para saber, né? Quando tá a bolinha sem ser toda cheia, é porque o indivíduo não tem a característica estudada. E quando a bolinha tá toda pintadinha, é porque é a característica a ser estudada, né? Seriam os indivíduos afetados pela característica, no caso, ou uma doença, ou uma característica também que não seja doença, né? Não necessariamente as características estudadas são doenças, certo? Quando tem o tracinho entre a bolinha
Quadradinho é um casamento, né? Quando tem dois tracinhos é porque é um casamento consanguíneo. O que é casamento consanguíneo? Ah, casamento de primos, essas coisas, né? Ou de irmãos, no caso de animais, né? Tem isso, tá? Porque em genética isso é importante da gente saber, tá, gente? É tudo relacionado à genética, então são coisas importantes para a gente saber. Aqui é uma família, ó. Um pai e uma mãe casados com seus 3 filhos, 2 meninos e uma menina, certo? Então, isso aqui, né, significa que são irmãos, ok? 2 meninos e uma menina. Irmãos normais. Agora, irmãos gêmeos, como que são feitos os gêmeos? Aqui são gêmeos dizigóticos, ou seja, gêmeos que não possuem o mesmo genótipo, tá? Dizigóticos. E os gêmeos monozigóticos, que são os que possuem o mesmo genótipo? Eles têm um triângulo, né, entre eles, tá? Gêmeos monozigóticos. No caso, esse aqui são 2 meninos, certo? Se for aparecendo coisas diferentes no heredograma, eu falo para vocês, ou tá escrito, enfim, no exercício, tá? Mas é basicamente isso, é facinho, tá? Ó, um exemplo legal. A característica é o lobo da orelha. Existe o lobo da orelha solto, que é essa primeira figura aqui, o lobo solto da orelha, e o lobo preso da orelha, tá? E aí, a gente tem que saber se é dominante ou recessivo, por exemplo, né? E como que a gente sabe se o lobo solto ou o lobo preso é dominante ou recessivo? Então, aqui o exercício falou, o lobo da orelha preso é o quadradinho ou a bolinha, né? Sem preenchimento. E o lobo da orelha solto é com preenchimento, certo? O exercício já contou. Então, como que eu vou saber qual que é a característica dominante e qual que é a característica recessiva nesse caso? Vamos lá. Primeira coisa do heredograma, ele tem esses números em romano, né? 1, 2, 3. Os algarismos romanos são as gerações. Então, essa aqui é a primeira geração 1. Tem um casal, né? Na geração 1. Um homem com o lobo da orelha preso e uma mulher com o lobo da orelha solto, certo? Eles tiveram 3 filhos. Um homem aqui com o lobo solto, uma mulher com o lobo preso e outra mulher com o lobo solto. Até agora eu não sei se é dominante ou recessiva essa característica. Não é porque eles tiveram 2 filhos de lobo preso que essa é a característica dominante não, tá, gente? Isso é muito importante saber, tá? Como que eu vou saber? Então, a geração 2, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5 indivíduos da geração 2. E na geração 3, tem quantos indivíduos? Tem 8 indivíduos da geração 3, tá? Quando eu quero saber se a característica é dominante ou recessiva, esse é um macete importante. Eu pego um casal igual que tem filhos diferentes. Então, qual aqui no heredograma é o casal igual? O casal da primeira geração não é igual, porque um é branco, né? O outro é preto, no caso, tá? Não tô falando de cor, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tô falando do preenchimento, né? Das bolinhas e quadradinhos. Então, eles são diferentes, né? Um é preenchido, o outro não é preenchido. O casal aqui 2, né, da segunda geração. O primeiro casal da segunda geração também é diferente, né? E o segundo casal aqui da segunda geração, aqui, eles são iguais. Os 2 são preenchidos, ou seja, os 2 têm lobo da orelha solto. Porém, esse casal, ele tem filhos diferentes de si próprios, certo? Então, o que isso significa? Significa que quando um casal é igual com filhos diferentes, significa que eles são heterozigotos. Por quê? Vamos lá, vamos pôr uma cor aqui, azul. Por que eles são heterozigotos? Vamos pôr que eles são azão. Azim. Opa. Azão. Azim.
Porque aí, se a gente fizer o cruzamento deles, vai dar azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho, né? Então, vai ter todos os genótipos, certo? E então, significa o quê? Que o lobo da orelha solto é dominante. Por quê? Porque eles são aqui, são pretos, né? São preenchidos, certo? Ou seja, eles são azão, azinho, então o preto tem que ser azão, beleza? Tudo que é preto vai ser dominante, azão, ok? Azão, azão. Então aqui a mãe deles é dominante aqui, azão, vai ter sempre um azão. E tudo que não é preenchido vai ser azinho, azinho. Eu sei que é azinho, azinho, porque o azinho, azinho é sempre recessivo, então vai ter sempre azinho, azinho, né? Azinho, azinho. Azinho, azinho. Azinho, azinho, certo? Esses três aqui vão ser azinho, azinho também. Azinho, azinho. Essa tia aqui vai ser azinho, azinho também. Né? Tem muito indivíduo azinho, azinho, mas não importa, né? Eles são recessivos, tá? E essa mulher aqui é azinho, azinho. Tá, beleza. Então, sempre quando tem casal igual que gera filhos diferentes, o casal é heterozigoto, né? E aí os filhos diferentes são os homozigotos recessivos, beleza? E aí, aí depois a gente tem como que a gente faz para achar o genótipo de cada um que é dominante aqui, né? Porque não tem como a gente saber ainda se eles são homozigotos dominantes ou homozigotos ou heterozigotos, né, no caso. Mas dá para saber, né? Se a gente for pensar aqui, ó, no casal 1, por exemplo, o pai é azinho, azinho. Mas ele teve filhos tanto azão alguma coisa, azão, azinho, no caso, como azinho, azinho, né? Então, essa mãe, obviamente, ela tem que ser heterozigota também. Porque se ela fosse homozigota dominante, ela só teria filhos, eles, né, no caso, só teriam filhos heterozigotos, né? Não teriam filhos diferentes. Então, ela tem que ser heterozigota, né? Necessariamente, certo? Aí agora essa segunda, a última, né, que a gente tem que saber, esse segundo homem, no caso. O homem, ele é heterozigoto ou ele é homozigoto dominante? Esse homem, 2, né? Se ele casou com uma mulher que é só azinha, azinha, se ele fosse homozigoto dominante, os filhos seriam todos heterozigotos também, né? Ou seja, todos teriam o lobo da orelha solto. Mas não, ele teve só filhos azinho, azinho. Então, obviamente, ele também tem que ter um azinho aqui, né? Ele tem que ser heterozigoto também, certo? Então, a gente descobriu o genótipo de toda essa família, né? Desse jeito, beleza? Muito legal, né? E aí, agora tá de novo muito longo essa aula, né? Essa gravação. E aí eu vou cortar de novo para a próxima gravação, beleza? Dúvidas é só entrar em contato, certo?